Disse o anjo: preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Tereis que experimentar uma morte para o mundo maior do que jamais experimentastes antes. Preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Precisais ter maior preparo do que até agora, pois o dia do Senhor vem, terrível tanto em ira como em vingança, para desolar a terra e destruir dela para sempre os pecadores. Sacrificai tudo a Deus, o eu, a propriedade e tudo mais. Primeiros Escritos, páginas 64 e 67. Amigos, nós temos que escolher hoje a quem nós serviremos. Se a Deus ou se a Baal, se a Cristo ou se a Mamon, se ao Senhor ou então ao mundo. Deus hoje quer que tomemos uma decisão a favor ou contra Ele, pois Ele diz: seria melhor que você fosse frio ou quente, porque pelo fato de você ser morno, eu vomitá-lo-ei da minha boca. Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. Bom, existe uma máxima que diz o seguinte: quem quer muito acaba ficando sem nada. Irmãos, não há mais tempo de viver este adventismo que nós estamos vivendo hoje em dia. Não há mais tempo de viver dividido entre Cristo e as novelas, entre Cristo e as séries, entre Cristo e os jogos, entre Cristo e os filmes, entre Cristo e os nossos projetos pessoais e egoístas. Não há mais tempo de viver entre Cristo e as coisas às quais Ele não tem parte ou que não nos autorizou a fazer. É hora de gastar todas as nossas energias com as coisas de Deus ou com as coisas do inimigo de Deus. Com as coisas da luz, meus amigos, ou com as coisas das trevas, pois em um espaço muito curto de tempo, meus irmãos, o grande e último conflito entre a verdade e o erro vai se iniciar, e aqueles que não se posicionarem firmemente em um ou em outro exército, esses então serão esmagados dos dois lados. E o fim dessas pessoas será então muito semelhante ao fim de Judas, pois ao fechar-se a porta da graça para ele, por ter ele então pecado contra o Espírito Santo, não dando ouvidos aos seus constantes e insistentes rogos, ele não pôde encontrar paz nem na luz e nem nas trevas, e então em seu desespero ele acabou tirando a própria vida. Amigos, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como Judas fez, para que não nos sobrevenha o mesmo ou pior do que sobreveio àquele apóstolo. Veja, o Senhor Jesus disse que Ele veio para nos dar vida e nos dar vida em abundância. Ele disse que nos concederia as suas bênçãos, para que então a nossa alegria fosse completa, meus irmãos. Mas veja a situação que a maioria de nós temos hoje vivido. Um cristianismo sem alegria, um trabalho para Deus sem muitos frutos, dias de trabalho sem paz, sábados sem paz. Nós não conseguimos sentir a alegria da salvação e nem a presença do Espírito Santo em nossos corações, em nossas vidas, em nossas mentes. Nós distribuímos milhões de livros e também milhões de revistas, milhões de folhetos, milhares e milhões de DVDs e de CDs, fazemos grandes evangelismos e tantos projetos e mais projetos, plantis e mais plantis de igrejas, e quão poucas almas são realmente salvas para Cristo, pois muitos daqueles que se batizam em nossos plantis, pouco tempo depois, acabam saindo da igreja. Ou seja, meus irmãos, eles não estavam verdadeiramente convertidos por conta da verdade que ouviram, mas somente momentaneamente animados com aquela verdade. E pelo fato, meus amigos, de não conhecermos na prática o significado do que é receber bênção sem medida dos céus, então nós acabamos ficando satisfeitos com 30 ou 40 almas que são batizadas em nossas igrejas durante todo o ano. Nós possuímos tanto conhecimento, tanta teoria, tanta teologia, tanta profecia, mas a maioria das nossas pregações são tão sem sabor hoje em dia, tão sem poder para alcançar realmente o coração, que às vezes nem parecem pregações de remanescentes da profecia bíblica dos últimos dias.
Irmãos, nós sabemos que somos justificados pela fé através do sangue do Senhor Jesus Cristo. E também sabemos que o Senhor nos cobre com o seu manto de justiça. Mas quantas vezes nos encontramos espiritualmente tremendo de frio? Mas de um frio, não como um frio convencional, pois nós não temos a certeza da salvação. Nós não temos a certeza se o nosso nome se encontra verdadeiramente ou não no livro da vida. E quando um lampejo da glória de Deus acaba incendindo sobre nós, logo essa alegria passa. O contentamento de origem divina vai embora. Irmãos, o que está acontecendo com o povo do Senhor? O que está acontecendo com o Israel de Deus nos últimos dias? Qual é o problema da menina dos olhos de Deus? Bom, dizem as Escrituras, mas os seus pecados fazem separação entre vocês e o seu Deus, e as suas iniquidades escondem o seu rosto de vocês, para não serem ouvidos. Isaías 52, versículo 2. O problema da igreja de Laodiceia, amigos, é um sujeito chamado eu. Há algo em maior ou em menor escala dentro de nós, ou pelo menos em nossos ouvidos, a nos motivar a uma vida santa, a uma vida pura, a uma vida justa e também vitoriosa aos olhos de Deus. Mas tão logo essa pequena chama acende dentro de nós, essa chama do poder do Espírito Santo a tentar nos levar a uma vida na presença do Senhor, e então vem o nosso eu, com toda a sua força e a sua sagacidade, e sabendo que a nossa carne luta contra o Espírito Santo, o nosso eu se lança para as carnes, se lança para os queijos, para os doces, para os refrigerantes. O nosso eu se lança para as telas, e ele nos leva para as novelas, ele nos leva para os filmes, ele nos lança para as séries, para os jogos, para os programas de final de semana, e nos lança para a internet. Quando o nosso eu, amigos, percebe que o Espírito de Deus está nos conduzindo a um cristianismo verdadeiro, ele nos lança sobre estudos e mais estudos, sobre trabalho e mais trabalho, sobre projetos e mais projetos. O nosso eu nos lança sobre a moda e sobre cuidados exagerados com a nossa roupa, com a nossa pele, com os nossos cabelos, para que então nos tornemos grandiosamente vaidosos. E por fim, nós cedemos aos caprichos do nosso eu e continuamos na mesma situação de antes. Somente tendo o nome de adventistas do sétimo dia, irmãos, mas faltando a piedade e o zelo que nos faria verdadeiramente adventistas do sétimo dia, não entraremos no céu. Veja, está na hora, ou melhor, já está passando da hora de mudar essa situação se nós realmente queremos entrar na vida eterna. O Senhor hoje nos diz para subirmos ao monte e de lá trazermos então madeira para a reconstrução do templo, conforme está em Ageu, capítulo 1, versículo 8. E como então se sobe espiritualmente ao monte para buscar madeira para a reconstrução desse templo espiritual? Diz o Espírito de Profecia. Precisamos clamar a Deus como fez Jacó por um batismo mais pleno do Espírito Santo. Devemos lutar com Deus em fervorosa oração pelo batismo do Espírito Santo. Historical Skits, página 274. Precisamos orar mais do que nunca pelo batismo do Espírito Santo, pois se há um tempo em que precisamos desse batismo, é agora. Olhando para o alto, página 340. E ela continua: devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia do Pentecostes. A medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à intensidade do nosso desejo. Não estamos suficientemente dispostos a importunar o Senhor com as nossas petições e a suplicar-lhe o dom do Espírito Santo. O Senhor quer que o importunemos a esse respeito. Ele deseja que apresentemos com insistência as nossas petições ao trono da graça. Eventos Finais, páginas 162 e 163. Amigos,
Nós, como remanescentes, temos esperado muito de Deus nesses últimos dias. Esperamos que através de nós Ele pregue o Evangelho do Reino a toda tribo, língua e nação, para que então venha o fim. Mas estamos recebendo pouco. Somente algumas dezenas de almas por ano em nossas igrejas. E o único e exclusivo motivo para isso, meus irmãos, é o fato de que, em vez de estarmos pensando na reconstrução desta casa de Deus, estamos pensando em nossa própria casa. E em vez de estarmos pensando na reconstrução da nossa vida espiritual,